Alô, torcida Chavante, estamos chegando com mais um episódio do ChavaCast, o primeiro de 2024. Feliz ano novo para todo mundo que nos ouve. Vamos falar sobre essa temporada que vai começar daqui a alguns dias. É um comentário rápido aqui sobre o que a gente talvez possa esperar, quais são as nossas expectativas enquanto torcida para um ano que promete ser bastante difícil, assim como foram os últimos anos, né? Eu me chamo Pedro Henrique Krieger, estou sozinho aqui nos nossos estúdios, mas eu vou bater um papo rapidamente com vocês. Antes eu tenho que falar da KTO, a nossa parceira aqui, que está com a gente já há um bom tempo. O gauchão vai começar, dá para fazer aquela fezinha. Use o promo code, né, o nosso cupom ChavaCast, para ter 10% de desconto no primeiro depósito. Então quem já aposta, quem já fez depósitos, enfim, já aproveitou provavelmente esse cupom. Mas quem ainda não está na KTO.com, é só fazer o cadastro e utilizar o nosso cupom. Caso dê algum problema lá na inscrição, converse com a gente ou entre em contato com o suporte da KTO que a gente dá um jeito. Também fazer o convite, nós temos o grupo no WhatsApp, o Sanatório ChavaCast, o grupo mais atualizado da torcida Chavante nessa plataforma maravilhosa. Inclusive um abraço para todo mundo que está lá, tem mais de 100 pessoas que diariamente debatem sobre o Brasil. Tem corneta pra caramba, mas também tem elogio, tem meme, tem, enfim. O Sanatório é só para quem realmente é louco pelo Brasil, não tem jeito. Momento ladaia do ChavaCast. Mas vamos lá, vamos falar sobre essa temporada de 2024. O Brasil que formou um elenco todo do zero, vocês sabem muito bem disso, né? Fabiano Dait foi o treinador escolhido. Um nome que a gente já conhece muito bem. Para quem não lembra, ele fez bons trabalhos no Ipiranga de Erechim. O início daquele Ipiranga, desse Ipiranga que a gente está vendo aí já de alguns anos de estabilidade, de crescimento. O Ipiranga de Erechim, se eu não me engano, ele estava quase caindo para a terceirona. Ou foi da primeira para a segunda, já não tenho tanta certeza. Mas ele estava na zona de rebaixamento, estava uma situação difícil. O Fabiano assumiu e salvou o Ipiranga de Erechim. E dali em diante, o Ipiranga começou também a galgar seu espaço no cenário gaúcho e nacional. E hoje já é um clube que, de certa forma, em muitos aspectos, é uma referência, até para nós, ali na parte de montagem e manutenção de elenco. O Fabiano também teve um bom trabalho no Avenida, acho que foi o maior trabalho na carreira dele como treinador, né? O Avenida aí que acho que ele ficou 3 anos no clube, levou a Avenida para jogar em São Paulo, na Arena Itaquera contra o Corinthians, saiu ganhando do Corinthians na Copa do Brasil, depois sofreu a virada, mas foi realmente um jogo muito difícil. Teve o Azures no Paraná também, né? Inclusive na Copa do Brasil também foi longe. Se eu não me engano, eliminou o Mirassol, que tinha eliminado o Grêmio naquela Copa do Brasil, e depois caiu para o Bahia na terceira fase nos pênaltis. Então tem bons trabalhos aí com clubes do interior, né? É um treinador que eu acho que tem algumas características que combinam muito bem com o que melhor funcionou no Brasil nos últimos anos, e quando eu falo melhor funcionou no Brasil, quase todo o tempo foi com o Rogério Zimmermann, então essas comparações inevitavelmente elas vão ser feitas, mas é um treinador, acho que dentro da nossa estrutura hoje, da nossa capacidade financeira e dos nomes no mercado, o Fabiano com certeza era o melhor nome que havia no cenário gaúcho. Ele conhece muito bem o Brasil, e algo que soou muito positivamente para mim durante todo esse tempo foram nas entrevistas coletivas, logo quando ele chegou, mas na sequência do tempo também. Ele sempre frisou que é um orgulho muito grande vestir a camisa do Brasil. Ele, como treinador, tinha essa meta, né? E a gente sabe que o Brasil, apesar de todos os problemas que tem, e não são poucos, é uma vitrine muito grande, né? Os jogadores muitas vezes jogam aqui, aparecem, né? Até por conta das dificuldades também, jogar bem no Brasil demonstra aí uma capacidade de superação muitas vezes, né? E daqui conseguem contratos mais importantes depois, vão para fora do país, etc. Então, é realmente uma oportunidade muito grande. E a montagem do elenco, pelas entrevistas dele, passou muito por esse perfil de atleta que queira jogar no Brasil, visando, né, olhando para o futuro, vendo o Brasil como uma oportunidade, como uma camisa um pouco mais pesada. Para a maioria desses atletas que chegaram no Brasil, é a maior camisa das suas carreiras, né? É o maior clube das suas carreiras. É um time muito jovem, né? A média de idade aí tá batendo 24 anos. Muitos jogando
até a terceirona gaúcha. Então, assim, resta ver como esse time vai se comportar dentro de campo no gauchão. Nos amistosos, a gente venceu apenas o sindicato dos atletas, né? Vocês sabem muito bem, mas também a gente não perdeu. E é interessante ver como isso vai acontecer também no estadual, né? Porque para não cair, se a gente, claro, é uma meta muito pequena para nós, mas diante de todas as dificuldades, essa meta ela fica na cabeça. E então, um time que coloca muita dificuldade para perder, é um time difícil de ser batido, é interessante. Mas, claro, a gente tem que ver com a bola rolando, né? O time do Brasil, que a gente pode ver, pouca gente conhece os jogadores. Eu não conheço, eu não assisti a maioria dos campeonatos nos quais esses jogadores estavam. O nome mais conhecido é o Dumas, que permaneceu e, inclusive, foi uma surpresa muito grande. Eu não esperava que isso fosse acontecer. E o restante aí, ou jogou em categorias de base importante, como o Nicolas Queiroz, que estava na Fortaleza, veio o Jefinho do Botafogo do Rio. Jogadores que têm bases interessantes, mas que ainda não jogaram tanto tempo no profissional. E outros jogadores rodados no interior gaúcho, né, por equipes menores. Eu acho que o Vini Charopen talvez seja um dos mais experientes nesse sentido, né? Já jogou no Lajadense, enfim. Então, cara, é muito difícil opinar sem conhecer, né? Inclusive é injusto a gente opinar sem conhecer. Mas de certa forma, talvez a gente está acostumado a sofrer, a preocupação ela é muito grande. O Globo Esporte Rio Grande do Sul, inclusive um abraço para todo mundo lá, me convidou para mandar um comentário sobre o Brasil no último final de semana. E eu falei que o sentimento da nossa torcida, é claro que eu não posso resumir a torcida toda na minha fala, né? Não tem como, ninguém pensa, não existe essa de todo mundo pensar igual. Mas eu acredito que na maioria da torcida, ou em boa parte dela, a preocupação é bastante grande, né? Uma angústia muito grande com um campeonato que ainda não iniciou. Justamente por isso, a insegurança. A gente sabe das dificuldades financeiras, a gente imagina que a folha salarial ela não está muito alta. O Guarani de Bagé dizem que tem uma folha aí que é o dobro da nossa, ou um valor muito acima, uma diferença muito acentuada. Então a gente realmente fica preocupado, né, com essa situação. E é claro que para o Brasil conseguir ter um campeonato tranquilo, vai ter que superar essas dificuldades e utilizar o Bento Freitas a favor. Nós vamos jogar mais em casa, né? A maioria dos nossos jogos será na Baixada. Então, isso dá um pouco mais de alívio nesse sentido, né? Um pouco mais de expectativa positiva. Mas é aquela coisa, né, gente? A gente sabe como é que vai ser. Vai ser um campeonato duríssimo de assistir, de acompanhar. E esperamos ser surpreendidos positivamente com isso. O Novo Hamburgo, que é o nosso adversário de estreia nesse sábado, né? Às 7 horas da noite na Baixada. É um time que dizem também está com dificuldade financeira. Teve internamente também não está muito bem. Tem o Garré, né? O meia que eu gosto bastante, mas Garré sozinho não faz verão. Então vamos ver como é que vai ser esse confronto. Na minha concepção pessoal, é um jogo de 6 pontos, porque o Novo Hamburgo, teoricamente, é um que vai ter dificuldades também no campeonato e potencialmente tem risco de rebaixamento. Então vencer o Novo Hamburgo tem uma importância totalmente vital, além de dar mais tranquilidade, né? Iniciar ganhando num campeonato tão curto como o Gauchão vai dar a tranquilidade que o time do Fabiano precisa. É difícil, como eu disse ali no início, opinar sobre o time do Brasil sem conhecer os jogadores. Eu, pessoalmente, eu não tenho preconceito em contratar jogadores de divisões inferiores, especialmente mais jovens. O que me assusta é que todo time é muito jovem. E aí dá a impressão de que não tem lastro suficiente, assim, olhando sem conhecer, né? É uma opinião que não pode ser tida como opinião, assim, não é uma afirmação, né? É mais uma impressão.
Parece que não tem lastro suficiente, parece que não tem a bagagem suficiente. Tem o Dumas, que é experiente, conhece a Baixada nesse time como ninguém, né? Ele é o cara que mais os conhece. Tem o Tinga também, o Meia, que já jogou no Caxias, já jogou fora do país, também mais experiente. Tem alguns jogadores mais experientes aí, mas no geral é um time muito jovem, né? Alguns nunca jogaram o Campeonato Gaúcho, então isso me preocupa bastante, de verdade. Mas o time está montado, o Fabiano nas entrevistas parece bem otimista, fala em classificar, inclusive, que o Brasil é um dos times classificados para a próxima fase. Então, espero que a gente veja esse otimismo na prática, né? Eu torço muito para que isso aconteça. Pelos amistosos ainda não deu para... Eu não consegui ainda ter uma opinião formada se a gente está com um time competitivo o suficiente ou se o time está abaixo, né? Os resultados não ajudaram a desenvolver essa ideia, pelo contrário, só acho que nos trouxeram mais dúvidas sobre o que vai ser esse gauchão para nós. Mas é aquela coisa de sempre. Eu tô cansado um pouco do discurso de vamos pisar no freio para a gente se recuperar e tal, porque a gente ouve isso há muito tempo. Mas essa pisada no freio, talvez ela nunca tenha acontecido de verdade. Talvez não, ela não aconteceu de verdade em nenhum momento. E a gente vai ter que fazer isso, né? Mais cedo ou mais tarde. E talvez já esteja tarde para fazer essa pisada no freio. Mas aparentemente, né, olhando de fora, até o momento, parece que o freio está bem pisadinho. E para tentar recuperar o Brasil a médio e longo prazo. E aí é torcer para que essa freada não nos custe um gauchão, não nos custe uma vaga na Série D do ano que vem, que é muito importante a gente assegurar, e que a gente consiga sobreviver aos pouquinhos e reorganizar a casa, trazer mais recursos com o tempo. É difícil opinar, é muito difícil opinar num cenário assim. Agora, falando, só para encerrar nosso papo, falando do ponto de vista mais prático, nosso papel como torcedor é o mesmo de sempre, né? Sem fugir daquela ladainha de o torcedor tem que pagar a conta sempre, eu discordo bastante disso, até porque o futebol hoje não tem como uma torcida manter um clube no nível competitivo alto o suficiente para conseguir grandes coisas, mesmo se a gente tiver 8 mil sócios. É claro que seria um cenário de muito mais grana entrando, mas mesmo assim não seria suficiente para sozinho nos levar a grandes coisas, né? A gente precisa arrecadar e gerar receitas de outras maneiras, de outras fontes, jogar campeonatos mais atrativos para atrair mais torcida, para atrair mais visibilidade e, consequentemente, também mais marcas querendo utilizar o nosso espaço na camisa, no estádio, nas redes sociais. Então, tirando tudo isso, o nosso papel como torcedor, cara, é apoiar como dá. E aí pode assinar, se é sócio, né, com um valor mais baixo, um valor mais alto, de vez em quando vai ir ao estádio, vai comprar um produto oficial, se tiver loja, né? Então, assim, a gente apoiar da forma como dá. E as críticas, elas vão vir, elas vão ser feitas e não tem jeito. Quem não quer crítica vai ter que torcer, vai ter que trabalhar num clube sem torcida, né? Num time como o Brasil, com torcida volumosa e barulhenta, as críticas elas são também volumosas e barulhentas. E reclamar disso não faz o menor sentido, a não ser que não queira mais ter a torcida. O que, na minha opinião, se as coisas não mudarem radicalmente na próxima década, daqui é questão de tempo para a gente começar a minguar enquanto torcida. A gente já teve esse debate aqui em episódios anteriores. Tivemos um episódio com o Henrique Bentempes, Cultura de Arquibancada, acho que uns 3 episódios para trás, que a gente debateu muito sobre as características da torcida do Brasil ao longo da história e também o futuro. E a gente debateu muito sobre isso. Mas é isso, né, Chavantada? Agora é apoiar, é ir na estreia em casa contra o Novo Hamburgo. Os valores de ingressos. Tem ingresso de R$60, que é um valor que eu não gosto. Mas como tem a setorização, tem ingresso a R$20, tem ingresso meia entrada a 30.
Tem como comprar pelo site agora ingressos para o Jogo do Brasil. E se eu não me engano, dá para parcelar com juros, é claro. Vai ter uma taxinha ali de parcelamento. Ingresso de vantagem, né? É o site. A Hercílio Calçados aí em Pelotas voltou a patrocinar o Brasil e voltou também a vender ingressos na loja. Então, assim, hoje as maneiras de adquirir o ingresso estão um pouco mais facilitadas. Tem mais opções para todos os bolsos e também locais diferentes para comprar. Então, se alguém está vindo para Pelotas para o jogo, sei lá, vindo de Rio Grande, consegue comprar pelo site, por exemplo, não precisa entrar em fila nem nada. Então, acho que foi um ponto positivo deste ano. Tá bom, Chavantada? Vamos acompanhar o Brasil. Nos próximos episódios devemos ter debates aqui com mais pessoas aqui no nosso estúdio. E esperamos que na próxima semana a gente retorne com uma vitória, né? Com a vitória na estreia contra o Novo Hamburgo. Tá bom? Apostem na KTO, vá ao Estádio Bento Freitas e vamos acompanhar o Brasil neste Campeonato Gaúcho 2024 e depois na Série D do Campeonato Brasileiro no segundo semestre. Valeu, Chavantada. Obrigado pela audiência de sempre. Ano de 2023 foi muito especial. Tivemos ótimos números, crescimento e esperamos que neste ano de 2024 a gente consiga repetir. Tá bom, Chavantada? Um grande abraço a todos e até a próxima.